Você já se perguntou como funciona um julgamento no tribunal do júri? Sabe aquelas cenas de filmes em que várias pessoas comuns decidem se alguém é culpado ou inocente? Pois é, isso existe de verdade no Brasil e se chama Tribunal do Júri. Mas ao contrário do que muitos pensam, o processo não se resume ao dia do julgamento. Há duas fases, com regras muito específicas, e nem todo crime vai para o júri. O que é o Tribunal do Júri? O Tribunal do Júri é uma forma especial de julgamento prevista na Constituição Federal. O júri julga crimes dolosos contra a vida. Mas o que são crimes dolosos contra a vida? São aqueles em que a pessoa tem a intenção de matar ou assume o risco de matar. Exemplos: homicídio, simples ou qualificado, infanticídio, aborto, nas formas previstas em lei, induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio. Esses são os crimes que vão para o júri. E esse júri é formado por pessoas comuns, cidadãos como eu e você, escolhidos por sorteio para participar de um julgamento real. Mas antes de o réu chegar diante dos jurados, o processo passa por uma primeira fase, conduzida apenas por um juiz togado, ou seja, um juiz de direito. Vamos entender cada etapa. Primeira fase, ou fase de formação da culpa. Essa primeira fase é como uma triagem. Nela, o juiz analisa se existem provas suficientes para mandar o caso ao tribunal do júri. É uma etapa técnica, sem jurados. A função do juiz é apenas decidir se a acusação faz sentido ou se o processo deve ser encerrado ali mesmo. Vamos ver passo a passo como essa fase acontece. Recebimento da denúncia. Tudo começa com a denúncia do Ministério Público. Depois que a polícia conclui o inquérito, o promotor analisa as provas e decide se há elementos para acusar alguém formalmente. Se houver, ele apresenta a denúncia ao juiz. O juiz, então, decide se aceita, recebe ou rejeita essa denúncia. Se receber, o réu passa a responder oficialmente ao processo. A partir daí, começa o chamado procedimento do júri. Citação e resposta da defesa. O acusado é citado, ou seja, oficialmente informado de que está sendo processado. Ele tem prazo para apresentar a resposta à acusação, onde seu advogado pode pedir a absolvição, alegar nulidades, questionar provas ou até propor o arquivamento por falta de indícios. Audiência de instrução e julgamento. Primeira fase. Essa é uma das etapas mais importantes. Nela, o juiz ouve as testemunhas da acusação e da defesa, faz perguntas, e o próprio réu pode ser interrogado. É nessa audiência que as provas orais são colhidas. Depois disso, o Ministério Público e a defesa fazem suas alegações finais, ou por escrito ou oralmente. Decisão do juiz. Pronúncia, impronúncia, absolvição sumária ou desclassificação. Com base em tudo o que foi apresentado, o juiz pode tomar uma de 4 decisões. A. Pronúncia. É quando o juiz entende que existem indícios suficientes de autoria e materialidade do crime. Ou seja, há provas de que alguém morreu e indícios de que o acusado possa ser o autor. Nesse caso, o juiz não condena nem absolve. Apenas manda o réu a julgamento pelo júri. B. Impronúncia. Se o juiz acha que não há provas suficientes, ele não envia o réu ao júri. Mas o processo pode ser reaberto se surgirem novas provas. C. Absolvição sumária. Se o juiz percebe que o réu é manifestamente inocente ou que não houve crime, ele absolve de imediato, sem precisar ir ao júri. Por exemplo, se a morte foi causada por legítima defesa comprovada. D. Desclassificação. Às vezes, o juiz entende que o crime não é doloso contra a vida, por exemplo, um homicídio culposo, sem intenção. Nesse caso, ele tira o caso do júri e o envia para um juiz comum. Recurso em sentido estrito. Tanto a defesa quanto a acusação podem recorrer dessa decisão de pronúncia. O recurso chama-se recurso em sentido estrito e é julgado por um tribunal de justiça. Depois de confirmada a pronúncia, o processo entra na segunda fase, onde ocorre o tão esperado julgamento com jurados. Segunda fase. Essa é a fase mais conhecida, aquela que aparece nos filmes e novelas. É quando 7 jurados sorteados entre cidadãos da comarca decidem o destino do réu, culpado ou inocente. Vamos entender passo a passo o que acontece no dia do julgamento. Preparação e sorteio dos jurados. Antes do julgamento, existe uma lista de 25 jurados convocados para aquele período, o chamado período do júri. No dia da sessão,
O juiz sorteia 7 deles para compor o conselho de sentença. Essas pessoas serão os juízes do fato, responsáveis por decidir sobre a culpa. O Ministério Público, a defesa e o próprio juiz podem recusar até 3 jurados sem precisar justificar o motivo. É a chamada recusa peremptória. Se algum jurado tiver relação com o caso ou com as partes, pode ser impedido. Leitura da decisão de pronúncia e esclarecimentos. Com os 7 jurados definidos, o juiz lê o que se chama decisão de pronúncia, ou seja, o resumo do caso e do crime imputado. Ele também explica as regras do julgamento, lembrando que os jurados devem julgar conforme sua consciência e as provas apresentadas, sem se influenciar por notícias, opiniões ou sentimentos pessoais. Interrogatório do réu. O réu é levado à sala de audiência e interrogado pelo juiz. Ele pode escolher ficar em silêncio, o que não será interpretado como culpa, ou responder às perguntas do juiz, do promotor e do advogado. O interrogatório é uma oportunidade de o réu se explicar, contar sua versão dos fatos ou mostrar arrependimento. Oitiva de testemunhas. Em seguida, são ouvidas as testemunhas da acusação e da defesa. Elas podem ser chamadas para reforçar as provas do processo ou para esclarecer contradições. O juiz controla o tempo e o comportamento de todos, garantindo que o julgamento siga de forma respeitosa. Debates orais. Essa é a parte mais intensa do júri. É o momento em que a acusação e defesa se enfrentam em plenário. O promotor de justiça faz a primeira fala, tentando convencer os jurados de que o réu deve ser condenado. Ele expõe as provas, descreve o crime e apela para a consciência dos jurados. Depois, é a vez da defesa. O advogado fala com o mesmo tempo que o promotor, argumentando pela inocência, legítima defesa, dúvida razoável ou qualquer outra tese possível. Após as 2 falas, o promotor pode replicar, responder aos argumentos da defesa, e o advogado tem direito à tréplica, encerrando os debates. Terminados os debates, o juiz formula as perguntas aos jurados, chamadas de quesitos. Elas seguem uma ordem obrigatória. 1. O jurado reconhece a materialidade do fato. Houve uma morte? 2. O jurado reconhece a autoria ou participação do réu? 3. O jurado absolve o acusado? 4. Se não absolver, o crime foi cometido por motivo qualificado ou com circunstâncias agravantes. 5. Há causas de diminuição de pena, como violenta emoção, confissão, etc. Cada jurado responde sim ou não, de forma secreta. O resultado é decidido pela maioria simples. 4 votos já formam a decisão. Votação secreta. Os 7 jurados votam em uma sala reservada, chamada sala secreta, onde apenas eles, o juiz, o promotor e o defensor podem estar presentes. Cada jurado deposita seu voto em uma urna, de forma confidencial. Depois, o juiz lê o resultado das votações. Sentença. Com base nas respostas dos jurados, o juiz redige a sentença. Ele não pode contrariar a decisão do júri quanto à culpa, pois os veredictos dos jurados são soberanos. Mas ele calcula a pena, conforme as regras do Código Penal, levando em conta agravantes, atenuantes e circunstâncias do crime. Quem pode ser jurado? Qualquer cidadão brasileiro maior de 18 anos, com notória idoneidade, pode ser jurado. Conta aqui nos comentários o que você acha do Tribunal do Júri. Você confia nesse modelo? Acha justo? Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos sobre direito explicado de forma simples e prática.